O principal equipamento cultural do estado está completando 10 anos. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura surgiu com a perspectiva de estimular as artes cearenses e também contribuir para revitalizar uma área sem destaque aqui em Fortaleza. Será que esses objetivos foram cumpridos? Nossa equipe ouviu artistas que se dividem entre elogios e críticas e lançam um olhar para o futuro do Dragão. Confira na reportagem de Fábio Monteiro. Foram dezenas de planilhas de cálculos e desenhos. Um trabalho árduo para conceber o projeto arquitetônico do Centro Cultural Dragão do Mar. Mas 10 anos após a inauguração do equipamento, Fausto Nilo, um dos arquitetos responsáveis pela obra, avalia de forma positiva a edificação. Sempre recebo opiniões das pessoas de que é um equipamento com muita vitalidade e com identificação muito grande com a população, considerando suas faixas etárias variadas e seus vários segmentos sociais. E isso eu acho que é um êxito, que é o mais difícil num projeto. Apesar de se sentir satisfeito com a importância que o Dragão do Mar tem hoje para a nossa cidade, Fausto Nilo lembra que com 10 anos de uso, o espaço já está precisando de alguns reparos e reformas. Os edifícios se desgastam com o uso, principalmente um edifício de uso de massa. Então, nós conseguimos, depois de muitas tentativas, com a atual administração do Dragão do Mar, nós tínhamos feito um relatório, um relatório de 90 e poucos itens de monitoria pós-uso. São coisas que se fazem em edifícios públicos para proteger o edifício e evitar maiores prejuízos. Nós acabamos de fazer parte dessa monitoria no Dragão do Mar e outra parte está por se completar. Para avaliar a atuação do Dragão do Mar na cena cultural cearense, nós conversamos com alguns artistas plásticos, atores e músicos. A Ana Valesca, por exemplo, destaca a importância do Museu de Arte Contemporânea. Para ela, uma minoria de artistas locais ainda reclama que não tem acesso. Mas a principal falha é a falta de uma política educacional para a formação do público. É essencial ter um equipamento como esse, sim. Agora, esse equipamento ele tem que estar amalgamado com a possibilidade de uma educação mais ampla e de qualidade que venha trabalhar a arte, né? Trabalhar a arte na escola, e isso os parâmetros curriculares educacionais estão trabalhando. Então, é um processo que vai caminhar junto. No tempo que eu presenciei a existência do Dragão do Mar, nesses 10 anos, né, de existência dele, que eu estive próximo, quer seja observando, quer seja trabalhando como artista ou trabalhando como curadora, o que eu observo é esse ciclo, né? De acordo com o gestor, existe uma aproximação maior ou menor da ideologia dos artistas. Então, isso deve ser minimizado com a participação e com a abertura dessa discussão. Mas os artistas cearenses, eles participam. E muitos se projetaram a partir desse momento, que foi um momento muito fértil, principalmente com os cursos em artes visuais aqui. Um artista visual que marcou essa primeira década do Dragão do Mar foi Yuri Firmeza. Em uma performance ousada, Yuri se passou por um artista japonês, Souzou Zareta Jeiju Tsuka. Ele deu entrevistas por e-mail e enganou toda a imprensa local, que publicou matérias elogiosas acerca de um artista que sequer existia. O que mais me interessou na época do japonês, como repercussão, foi toda a reflexão que houve no meio acadêmico. Temos várias monografias, várias dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o Souzou Zareta Jeiju Tsuka em várias áreas acadêmicas. Mesmo contando com o apoio do Dragão do Mar na época da performance de Souzou Zareta, Yuri faz algumas ressalvas acerca da gestão do museu. O Dragão do Mar eu vejo como uma instituição que ainda está engatinhando e que, infelizmente, como a maioria das instituições culturais do país, carece de uma política pública que de fato tenha uma sistematicidade e uma
continuidade das ações que emergem lá, né? Então você tem vários projetos que começaram a dar certo e com a mudança de gestão os projetos se dão por encerrados e que não há essa continuidade. Para falar sobre o teatro, nós convidamos um ator da nova geração, Gil Gifone. Ele se formou em artes cênicas no Cefet e atua na cena teatral há apenas 4 anos. Com toda a energia de quem ainda está começando a trilhar uma carreira, ele tem críticas a fazer. O acesso de artistas iniciantes ao teatro ainda é complicado. Nesse ano a gente teve a felicidade de poder ter um edital de ocupação, que é do Teatro da Terça, que acontece às terças-feiras, que a gente recebe um cachê irrisório, assim, para se apresentar lá e a população ter acesso nos dias de terça-feira, mas os finais de semana acontece por pauta, que aí o nosso principal questionamento é acerca do valor dessa pauta, assim, como a gente tem acesso, dado que o valor da pauta é muito alto, é o valor de R$600 só de pauta, e aí você tem que tirar todos os custos de produção, divulgação do espetáculo, pagar atores, né, pagar diretor, pagar autor, cenógrafo, todos esses custos que não são nada baratos. Já no campo da música, nós conversamos com Marcos Café. O cantor tem 22 anos de carreira, 3 discos gravados e já fez vários shows no Dragão do Mar. Ele conta que nunca teve grandes dificuldades para tocar projetos no Dragão, mas talvez falte ao Centro Cultural desenvolver mecanismos que facilitem o acesso do público. Eu cantei muito, todo artista tem que ir aonde o povo está, né? Eu acho que é uma falha. Eu acho que para a gente poder ter acesso aos produtos e aos eventos do Dragão, você tem que vir até aqui. Eu acho que existe a necessidade de se pensar em mecanismos que façam com que essa agenda chegue num monte de lugar. É claro que depois de elogios e reclamações, a gente também foi conversar com um dos responsáveis pela programação cultural do Dragão. Afinal de contas, manter um centro cultural do porte do Dragão do Mar sempre ativo deve ser um grande desafio. O grande desafio aqui é manter o Dragão com uma programação que justifique, não é, a tradição que o Dragão construiu nesses 10 anos, né? Então o Dragão, ele de um certo modo, ele mudou a cidade. Então, nós temos poucos recursos, né? Os recursos são recursos do Estado, de governo, em sua grande maioria. Aqui no Ceará é difícil a captação, não é uma coisa simples captar aqui. Apesar das limitações, o diretor de ação cultural do Dragão do Mar avalia positivamente esses 10 anos de história da instituição. Olha, o Dragão é um equipamento que foi fundamental para o Ceará e para Fortaleza, né? É um equipamento que não existe em muitos lugares. É um equipamento grande, vigoroso e que tem se mantido vivo nesses 10 anos, né?